Definição de logaritmo. Logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x, ao qual se deve elevar a base de modo que a potência ax seja igual a ab. Sendo a e b números reais e positivos, e a igual a 1, desta forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Por esse motivo, para fazer a operação com logaritmos, é necessário conhecer as propriedades da potência. Condição de existência. Um logaritmo só é definido quando o logaritmo é um número positivo e a base é um número positivo e diferente de 1. Propriedade de potência. A potenciação possui 8 propriedades mais importantes com as quais é possível resolver quase todos os problemas envolvidos nessa operação, como o expoente zero, sendo que o expoente da potência for zero, independente do valor da sua base, o resultado dessa potência será igual a A1. Em outras palavras, sendo pertencente ao conjunto dos números reais, com A igual 0 igual a 0 igual a 1. Expoente unitário. Sempre que o expoente da sua potência for 1, independente do valor da base, o resultado dessa potência será igual ao valor da base. Em outras palavras, sendo pertencente ao conjunto dos números reais, com A igual a 0, A1 igual a A. Produto da potência da mesma base. O resultado de um produto entre duas potências da base igual será uma terceira potência, na qual a base será igual às bases das potências foram multiplicadas, e o expoente será igual à soma dos expoentes dessa potência. Matematicamente, se for pertencente ao conjunto dos números reais e m e n pertencer aos conjuntos dos números naturais, com a igual a 0, teremos an vezes am igual a n mais a. Para verificar isso, observe o exemplo. A4, A2 igual a igual a 6 igual a 4 mais 2. Divisão da potência da mesma base. Na divisão de potência da mesma base, mantenhamos a base no resultado e seu expoente será diferente entre os expoentes das potências que estão sendo divididas. Assim, traduzindo matematicamente, se for pertencente ao conjunto dos números reais, m e n pertencentes ao conjunto dos números naturais, com a igual a 0 teremos an igual a m igual a n menos m. Para verificar isso, observe o exemplo. Vamos começar por potência de potência. Isso ocorre quando a base de uma potência e outra base de potência, nesse caso, multiplicamos o expoente e convertemos a base. Assim, se for pertencente ao conjunto dos números reais e diferente de 0, m e n pertencentes ao conjunto dos números naturais, teremos, entre aspas, an, fecha aspas, m igual a n vezes m. Tem potência cuja base é a divisão ou um produto. Nesse caso, cada um dos fatores deverá ser elevado separadamente ao expoente da potência. Dessa forma, se A e B forem pertencentes ao conjunto de números reais e diferentes de 0, e M pertencer ao conjunto dos números naturais, teremos, entre aspas, A vezes B, fecha aspas, N igual a N vezes BN. Se a base for uma divisão, teremos também, aspas, A igual B, fecha aspas, N igual a N igual BN. Esse último caso também pode ser expresso na forma de fração. Expoente negativo. Quando o expoente é negativo, seu sinal poderá ser invertido desde que, para isso, a base da potência também seja invertida. Assim, o caso a pertence aos números reais e não seja pertencente aos números naturais e diferente de 0, teremos essa fórmula que está aparecendo. Caso uma potência apresente base A e expoente m, n, ela poderá ser reescrita como a raiz enésima de a elevado a m. Assim, matematicamente, teremos logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente de dois fatores a e b em qualquer base c é igual a diferença dos logaritmos de cada um desses fatores, como aparece na imagem. Consequências do logaritmo. De maneira como o logaritmo é definido neste quadro, nós podemos dizer que o termo a é a sua base
O termo b, o seu logaritmando é x e o logaritmo ou o resultado da operação, ainda temos que lembrar de algumas restrições que os valores de a e b possuem. A base a deve ser sempre um valor maior que 0 e diferente de 1, enquanto o logaritmando b deve ser necessariamente um valor maior que 0. Assim, através do processo de logaritmação, nós podemos dizer que a base a elevada ao expoente x resulta no valor de b ou logaritmando. Se em um logaritmo o valor do logaritmando for exatamente igual ao valor da base, então o seu resultado será sempre 1. Assim, sempre que observarmos um logaritmo cuja base e logaritmando possuírem o mesmo valor, e reforço novamente estando em valor de acordo com as restrições, entre aspas, a maior que 0, a maior que a, igual a 1. Não é necessário se preocupar com a resolução. O resultado é com toda certeza a unidade de 1. Para entendermos como isto é possível, iremos supor novamente que o resultado logaritmo de a, as propriedades operatórias dos logaritmos, possuem o objetivo de transformar multiplicações em somas, divisões em subtrações, potenciações em multiplicações e radiciações em divisões. Essas transformações facilitam os cálculos mais extremos. Considerando a, b e c como números reais positivos e a igual a 1, temos a seguir propriedades como exemplos que aparecem na imagem. Uma mesma base, a, entre aspas, a menor que 0 e a igual a x, fecha aspas, o logaritmo do produto de dois números reais e positivos é igual à soma dos logaritmos desse número. De acordo com essa propriedade, quando temos um único logaritmo de um produto entre dois números b e c, esses dois números b e c podem se separar em dois logaritmos distintos, cuja base será a mesma do logaritmo original, ou seja, uma multiplicação em um mesmo logaritmo. Pode ser transformar em uma adição de dois logaritmos distintos. Aí é muito importante lembrarmos que as restrições para a base a e para os logaritmandos b e c ainda estão valendo. A deve ser sempre um valor maior que 0 e diferente de 1. Da mesma forma que o logaritmando deve ser sempre um valor positivo, é por isso que b e c são mencionados como dois números reais positivos, b maior que 0 e c maior que 0. Logaritmo do quociente. De acordo com essa propriedade, quando temos um único logaritmo de um quociente ou de uma divisão entre dois números b e c, esses dois números b e c podem se separar em dois logaritmos distintos, cuja base será a mesma do logaritmo original. Ou seja, uma divisão em um mesmo logaritmo pode se transformar em uma subtração de dois logaritmos distintos. E o mais interessante dessa propriedade é que a subtração, para memorizar em que a divisão em um mesmo logaritmo gera uma subtração de dois logaritmos distintos. É claro que realizar o processo inverso da propriedade também é válido, mas transformar uma subtração em mesmo logaritmo em uma divisão de dois logaritmos distintos é completamente errado. Logaritmo de potência e mudança de base. Em vários cálculos de logaritmos, operações envolvendo logaritmos, é preciso transformar a base logaritmo em outra, para facilitar a operação. Para ocorrer essa transformação, é preciso obedecer algumas regras e propriedades operatórias dos logaritmos, dando o logaritmo log a x sobre x igual a y da base a. Para transformar o mesmo logaritmo para a base b, o logaritmo ficará